Esta é a aula 56 do curso Scrum Master 1. Nós vamos continuar falando do evento Planejamento de Sprint, falando dos 3 tópicos e como eu deixo o backlog de sprint visível. Os 3 tópicos podem ser representados por 3 perguntas. A primeira, por que essa sprint é valiosa? Por que ela deve ser realizada? Qual é a importância dela para o negócio? A segunda pergunta é, o que vai ser feito nessa sprint? A partir do entendimento de por que ela é valiosa, quais os itens de backlog que eu vou executar, que eu vou construir nessa sprint? E o terceiro é o planejamento, o como. Como eu vou realizar esse trabalho que foi selecionado, escolhido? Pensando na primeira pergunta, por que essa sprint é valiosa? Cabe ao proprietário de produto, junto com o time Scrum, definir a meta dessa sprint, os objetivos, porque ele, melhor do que todos, conhece o negócio, sabe do valor para o negócio dessa entrega. Uma das primeiras coisas que precisa ser definida na reunião de planejamento, qual é o objetivo, a meta da sprint. Lembrando que a meta da sprint precisa estar fechada dentro desse evento. Ela é essencial, não pode ser encerrado um evento de planejamento sem que ocorra a definição da meta. A nossa sugestão é que ela seja a primeira coisa a ser definida junto com a equipe. O segundo tópico diz respeito a qual é o trabalho que a equipe vai executar para atingir a meta. Na verdade, olhando para o backlog de produto, quais são as histórias do produto, do usuário, que eu vou selecionar para o backlog de sprint. É muito importante que o proprietário do produto fique ali esclarecendo, garantindo também que o backlog de produto foi adequadamente refinado. Nesse momento, nós vamos destacar as histórias de usuário priorizadas do backlog de produto e colocá-las no backlog de sprint. É muito importante que essas histórias estejam adequadamente refinadas, ou seja, que eu já tenha o dimensionamento e o detalhamento adequado. Mas, durante a reunião de planejamento, pode ocorrer que algumas histórias que foram selecionadas, os desenvolvedores e o proprietário de produto entendam que elas não estão ainda adequadamente detalhadas, que é necessário um pouco mais de refinamento. E eles podem fazer isso dentro do evento de planejamento, sem problemas. Agora, saber quantas histórias de usuário vão caber na caixa do tempo da sprint é um desafio. Precisa ser muito bem pensado. O que é bem importante, que ajuda bastante nesse planejamento, quando o time conhece a sua velocidade, a sua produtividade, a gente já falou de velocidade na aula passada, quando o time tem conhecimento da capacidade, ou seja, do tempo produtivo que todos os envolvidos terão para realizar esse sprint, e quando ele também não tem dúvidas e conhece muito bem a definição de pronto, que a gente já explicou em aulas anteriores. A última pergunta a ser respondida, o último tópico, é o como. Nesse momento, só os desenvolvedores atuam, porque só eles são capazes de dizer quais são as tarefas que vão transformar aquelas histórias de usuário selecionadas em um incremento de valor. A ideia geral é pegar cada história de usuário e traduzir isso nas tarefas técnicas que precisam ser executadas ao longo da sprint. Diferente dos outros 2 tópicos que precisam ser concluídos dentro do planejamento de sprint, pode acontecer que na hora do planejamento das tarefas técnicas não haja tempo dentro do evento de decompor todas as histórias que foram selecionadas. E não tem problema, isso pode ser colocado ao longo da sprint. Se decompõe em tarefas técnicas dentro do tempo de planejamento de sprint, o que for possível. E se sobrarem algumas histórias de usuário, a própria equipe vai traduzindo isso diariamente nas tarefas técnicas que precisam ser executadas. A gente só reforça que quem
toma a decisão que quem faz esse planejamento técnico e se compromete com ele é somente o time de desenvolvedores. A partir do evento de planejamento, inicia-se a execução da sprint. E isso precisa ser muito bem controlado, muito bem monitorado. Lembrando que a gente vai falar mais à frente do evento do Daily Scrum, o Scrum diário, onde eu preciso reportar o progresso ali diariamente, eu preciso acompanhar. Costuma-se utilizar muito o quadro sinalizador Scrum, baseado em Kanban, onde você coloca as histórias do usuário que foram selecionadas, ou seja, o backlog de sprint, você coloca em uma coluna, cada post-it representando uma história, e você vai colocando nas outras colunas do a iniciar, em progresso ou em andamento e feito, no mínimo, pelo menos essas colunas, você vai colocando as tarefas para cada história de usuário, por exemplo, você vai criar 4, 5 tarefas técnicas e você cria esses post-its e vai mudando de coluna. E se a equipe trabalha de forma remota, existem inúmeras ferramentas de gestão ágil e é importantíssimo que esse quadro Scrum com o backlog de sprint esteja totalmente disponível. Por enquanto é só e até o nosso próximo encontro.